Voltamos às receitas hoje para ajudar a passar um bocadinho da tarde e várias pessoas me têm estado a escrever, a pedir receitas de pão para não estarem a sair para comprar pão. Então, eu tenho estado a remeter para uma receita antiga que há no canal, que é o pão rápido. Eu nessa receita, nesse vídeo, até digo que ele é um pão mentiroso, porque na verdade não é um pão, porque se faz em 5 minutos. Mas é uma alternativa engraçada e muito fácil de fazer, muito prática, para vocês fazerem se tiverem estes ingredientes em casa e não terem de ir à rua comprar pão. O que eu vou fazer aqui hoje com vocês é revisitar essa receita e fazer-lhe um pouco uns ajustes e um updatezinho e, sobretudo, pegar nela e desdobrá-la em outras alternativas. O que eu vou fazer é fazer a massa simples, vou dividir a massa em 3 partes e em vez de fazer um pão grande, eu vou fazer 3 pães pequeninos, um neutro, um salgado e um doce, que é para vocês perceberem que com esta massa vocês tanto podem fazer um pão simples, para depois comerem simples ou usarem para fazer torradas, como podem incrementá-lo para fazer já pães assim mais consistentes para o lanche ou para acompanharem, por exemplo, uma sopa ou uma refeição mais leve. Vamos fazer então aqui o repasso dos ingredientes que eu já tenho estado a fazer nos outros vídeos. Farinha. Lolinha, queres limpar o filtro da máquina de lavar agora que a dona está a gravar? Queres? Retomando, temos então aqui a farinha, que é tipo 55, sem fermento, manteiga, que vamos precisar de derreter. Aqui tenho açúcar, uma pitadinha de sal, o fermento e os iogurtes. 3 notinhas rápidas em relação aos ingredientes. Como sabem, eu uso sempre manteiga, mas entretanto já recebi várias mensagens de muitos de vocês a dizer que estão a racionar a manteiga para usar só mesmo no pão. Então, como eu calculo que a maior parte de vocês tenha também margarina em casa, neste caso podem usar. Eu não testei outras gorduras como o óleo ou óleo de coco nesta receita em particular. Em relação aos iogurtes, eu estou a usar iogurtes naturais, mas funciona perfeitamente também com iogurtes gregos. E outra coisa, o açúcar, viram que nos ingredientes eu disse-vos 30 a 50 gramas. Vai depender do tipo de pão que vocês quiserem fazer. Por exemplo, se forem fazer um pão salgado ou um pão neutro, fiquem-se pelos 30 gramas. Mas se quiserem fazer um pão mais doce e quiserem incrementar o açúcar, podem pôr mais um pouquinho. Ainda em relação aos iogurtes, eu sei que muitos de vocês também já não terão iogurtes e vão me perguntar se podem substituir por leite ou por outros ingredientes. Eu não testei fazer sem os iogurtes, então o que eu vos peço é, se quiserem fazer outras versões deste pão com outros ingredientes e se resultar bem, digam que é para eu também passar essa informação. Já derreti a manteiga e agora vou já ligar o forno nos 180 graus, que é para ele ir aquecendo enquanto fazemos a massinha. Ora, agora peço-vos que prestem atenção porque esta parte da receita é um bocadinho complicada. Eu tenho aqui a farinha e o que eu vou fazer agora aqui é simplesmente juntar todos os outros ingredientes. Vou então juntar o fermento, o açúcar e o sal, os iogurtes e a manteiga derretida. E agora pasmem-se porque vão pegar numa colher e vão mexer toda esta mistura até que fique uma bola de massa. Ao princípio vocês vão achar que isto é uma mistura um bocadinho seca, mas vão reparar que muito rapidamente, uns segundos, já têm a vossa massinha pronta. Esta é uma massa que nós não devemos amassar muito, não devemos aqui agora meter as mãos e amassar como uma verdadeira massa de pão. Assim que os ingredientes estiverem completamente unidos e vocês conseguirem pegar na massa e fazer uma bola com ela, como eu acabei de fazer, está prontinha. Eu acho que mais fácil é impossível, acho que vocês concordam comigo. Então agora, esta massinha vai dar para fazer um pãozinho bastante decente. Se quiserem fazer só um pão, então podem já moldar o vosso pão. Se quiserem fazer como eu e fazer pães diferentes, podem também duplicar ou triplicar a quantidade da receita para fazerem 3 pães grandes ou 2 pães grandes, mas eu aqui é só um bocadinho para também vos demonstrar, então vou fazer 3 pães pequeninos e vou dividir a massa em 3 bolinhas
Eu já tenho aqui, isto é um bocadinho difícil, hein? Já tenho aqui outros recipientes onde eu vou pôr então esta massa dividida. Já tenho então aqui as minhas 3 massinhas divididas e com esta eu vou fazer um pão neutro, um pão simples, portanto é a massa assim tal e qual. Com estas 2 massinhas vou fazer então um pão doce e um pão salgado. Andei a ver na minha despensa, no meu frigorífico, o que é que eu tinha aqui para usar, o que é que precisava de ser usado, porque na verdade pode-se usar o que nós quisermos. Eu não vos vou dar quantidades do que é que eu estou a usar, porque eu estou a fazer quantidades muito pequeninas, mas deixo-vos mais ou menos esta regra para, se vocês quiserem fazer um pão grande, usem entre uma chávena a uma chávena e meia de volume de pedacinhos do que quiserem usar. Quer sejam coisas mais para fazerem pães doces, como por exemplo frutos secos, pedaços de fruta ou chocolate, quer seja coisas mais ligadas a pães salgados, como por exemplo pedacinhos de fiambre ou de queijo. Então, para o meu pãozinho doce, vou usar este limão, que já viu melhores dias e está mesmo a precisar de ser usado. Gosto muito de usar um bocadinho de baunilha, como já perceberam, adoro canela, portanto vou usar um bocadinho também. E tenho aqui umas amêndoazinhas e umas pepitas de chocolate. Querendo usar chocolate e não tiverem pepitas, se tiverem uma tabletezinha, cortam em pedacinhos, vai resultar lindamente na mesma. Para o pãozinho salgado, tenho um pouquinho de presunto, tenho um queijinho que cortei em fatias e agora vou cortar aos cubinhos, umas azeitonas e depois, para dar um saborzinho, umas ervinhas, estas são ervas de Provence, e um pouquinho de alho em pó. Vou começar então pelo pão doce e vou pôr um pouquinho de canela, vou pôr um pouquinho também de baunilha, as raspas do limão. Acabei por nem pôr o limão inteiro, senão depois ia também ser muito limão. Vou pôr aqui as minhas pepitas de chocolate e as minhas amêndoas, que entretanto eu piquei grosseiramente. E agora é só envolver estes ingredientes na massa, tentando não mexer demasiado ou não amassar demasiado a massa, senão depois tem tendência a fazer um pãozinho mais duro. Aposto que, se tiverem crianças, isto é uma atividade que eles vão adorar fazer. Pronto, assim que tiverem todos os ingredientes metidos para dentro da massa, bem envolvidos, e de novo a massa formar uma bolinha, já está pronto. Pronto, temos aqui o nosso pãozinho doce de amêndoa e chocolate. E agora vamos então à massinha do pão salgado. Vou juntar aqui então umas ervinhas. Vou juntar também o alho em pó. E o presunto, as azeitonas e o queijinho, que entretanto já parti assim aos pedacinhos. Se quiserem usar restinhos de frango cozido ou assim, também resulta muito bem. E fazer exatamente a mesma coisa, envolver todos os ingredientes até estarem bem distribuídos pela massa e a massa estar formada numa bolinha. Temos então aqui as nossas massinhas prontas e as massas em si já têm ótimo aspecto, portanto temos grandes probabilidades que os nossos pãezinhos vão ficar ótimos. Tenho aqui um tabuleiro com uma folha de papel vegetal e um pouquinho de leite para pincelar os pães. Também poderiam pincelar com ovo batido. E agora é só moldar os pãezinhos. Eu vou moldar em bolinhas, mas se vocês quiserem também podem moldar assim uns pãezinhos mais compridos, é como preferirem. A massa, ela é ligeiramente pegajosa, mas dá perfeitamente para trabalhar com ela. Estão a ver? Fica assim um resíduozinho nas mãos. Se ela estiver mais pegajosa que esta e se vos fizer confusão manipulá-la, ponham um pouquinho de farinha nas mãos e façam isto. Com os meus pãezinhos já moldados, eu agora vou dar um cortezinho assim na horizontal e depois na vertical. Isto vai ajudar a que o pão coza. Eu vou fazer isto nos meus 3 pãezinhos. Se fosse um pão de tamanho normal, ia demorar mais ou menos uns 20 a 30 minutos a cozer. Como são muito pequeninos, eu vou pôr para aí uns 12 minutinhos e depois venho verificar.
Enquanto o pão coze, deixo-vos aqui umas dicas. Este pão vocês podem congelar, depois de tirarem do forno, dele estar cozido, deixam arrefecer e podem congelar tanto o pão inteiro e depois descongelam-no a temperatura ambiente quando o quiserem usar, como podem congelar já cortado em fatias, que é para comer assim, ou então podem usar essas fatias diretamente numa torradeira se quiserem fazer torradas. Portanto, o que é que vocês podem fazer para rentabilizarem o vosso tempo e também rentabilizarem o vosso forno? É quando forem fazer uma receita de pão, fazem a duplicar, moldam 2 pães, porque 2 pães cabem perfeitamente num tabuleiro e cozem os 2 pães ao mesmo tempo. Um podem comer logo e o outro podem congelar. E cá estão eles, lindos e cheirosos. Estiveram no forno 20 minutos e a maneira de saber que eles estão cozidos é a seguinte: vocês vão tocar assim e vocês veem que a massa está assim durinha. Se eles não estivessem totalmente cozidos, quando vocês tocassem, a marca do vosso dedo ia lá ficar. Está mesmo na hora do lanche, portanto eu vou partir aqui este só para vocês verem e ficarem com vontade de fazer em casa. Reparem na textura dele. Para comer simples ou barradinho com manteiga é uma delícia. E como calculo que vocês queiram ver os outros pãezinhos, já abri este aqui também, que é o pão salgado, tem aqui as azeitoninhas. O queijinho não se vê muito bem aqui na imagem, mas ele está ainda quase a derreter, e o presuntinho, este cheira, parece uma pizza. E este que é o pão doce, que levou chocolate, amêndoas, limão, baunilha, canela e que há de ser provavelmente o primeiro onde eu vou fincar o dente. Olhem lá para isto. Espero que mais uma vez tenham gostado de acompanhar este tipo de formato de vídeos diferentes aqui nos Stories e espero que este pãozinho vos seja útil nestes dias e em todos os outros dias, porque ele realmente é mesmo delicioso.